A natureza da atração masculina e feminina diferem. A atração masculina é em grande parte baseada na aparência e também compatibilidade, certo? O quanto vocês gostam de fazer as mesmas coisas. A atração feminina é muito mais do que isso. Há tantos fatores que elas consideram a aparência tem um papel pequeno nisso, então vou começar por aí. Realmente, você só precisa usar roupas que caibam bem, ser limpo e higiênico, e também sua postura importa. Depois disso, é totalmente mental. É isso mesmo, você pode ser baixo, gordo, calvo e feio pra caramba e ainda assim conseguir todas as mulheres que quiser. Você ouviu isso aqui primeiro, rapazes. Esse cara, baixo, calvo, feio e acima do peso, teoricamente poderia atrair não apenas essa mulher nota 9 de 10. Mais dezenas a mais, então eles podem todos morar na mesma casa, revezando-se para quem tem uma chance com ele. Agora, falando sério, não consigo acreditar que ainda estou constantemente pasmo com a ignorância de caras como esses. Honestamente, o fato de haver caras lá fora que podem ser tão irônica e desinformadamente ingênuos me choca. Porque, a menos que você tenha vivido debaixo de uma rocha, deveria ser óbvio o quão injusto o jogo moderno de namoro é para os homens agora. Enfim, este vídeo não vai ser uma crítica às opiniões horrendas deste cara. Eu já tenho vários apontando a verdade de como é o namoro moderno e, francamente, seria um desperdício de fôlego refutar a lógica deste cara. Então, em vez disso, como o título do vídeo mostra, tenho 4 razões para por quê 90% dos caras lá fora, ou como eu descreveria, sendo Blue Pill além da salvação. Razão número 1, Blue Pill. O pensamento é baseado em teorias que soam bem. Enquanto as outras duas ideologias líderes não são, elas são baseadas em teorias que soam distópicas. Aqui está uma lista detalhada para você, começando com a pílula azul. Quero que você me diga se estas frases são mais agradáveis aos seus ouvidos, e apenas seja gentil com as mulheres. Se você gosta de uma garota, diga a ela que ela é bonita. Compre flores para uma garota e veja como ela aprecia. Apenas faça ela rir, mulheres amam um cara com senso de humor. Apenas deixe ela saber como você realmente se sente se você gosta dela. Apenas segure a porta aberta para ela. Apenas a convide para sair, o pior que ela pode dizer é não. Apenas encontre uma garota que goste de você pelo que você é. Apenas ouça ela e mostre que você se importa. Apenas seja um cavalheiro e faça elogios para ela. E claro, como poderíamos esquecer, apenas seja você mesmo. E por último, se nada disso funcionar, apenas pare de tentar e a garota dos seus sonhos entrará na sua vida quando você menos esperar. Essas são algumas das frases mais comuns da pílula azul. Não me surpreenderia se você já ouviu a maioria, se não todas, em sua vida. E agora contraste essa lista de frases com: apenas seja confiante, apenas coloque 1.500 horas na academia para ficar musculoso. Apenas garanta que sua dieta esteja correta e você mantenha 10% de gordura corporal. Apenas aceite que para muitas mulheres ela não é sua, é apenas a sua vez. Apenas aceite que seus genes terão um papel em quão atraente você é. Apenas aceite que a altura importa. Apenas aceite que sua linha de cabelo importa. Apenas aceite que não há rede de segurança para os homens e se você não tomar uma atitude, você apenas ficará mais velho até eventualmente morrer. Apenas faça 6 dígitos e torne-se um milionário até os 30. Apenas entenda que o namoro é uma competição e não competir resultará em ser deixado para trás. E por último, apenas saiba que a maioria das mulheres só sairá com você se você trouxer mais para a mesa do que ela. Agora, é claro ver que a natureza dessas coisas traz muito menos para ser feliz e otimista do que a lista anterior. E isso me leva aos meus primeiros pontos, e se as pessoas têm a escolha de escolher entre um conjunto de teorias agradáveis, fáceis de implementar e que soam bem, ou um conjunto de teorias árduas, exaustivas e às vezes até brutais, na maioria das vezes as pessoas serão atraídas pelo lado agradável, pois é mais reconfortante para as emoções das pessoas. Isso quase traz essa ideia de volta às raízes de onde os nomes das ideologias se originaram no filme Matrix. A maioria das pessoas escolherá tomar a pílula azul, mesmo sabendo, no fundo, que é baseado em mentiras, enquanto apenas aqueles com controle emocional suficientemente forte estão dispostos a aceitar a verdade. Isso me leva muito bem à minha segunda razão, número 2, a propaganda da pílula azul. São incutidos pelos pais,
está é a razão mais importante porque é o ponto de partida para cada criança criada. Você provavelmente já ouviu a citação: se você contar uma mentira grande o suficiente e continuar repetindo-a, as pessoas eventualmente passarão a acreditar nela. E de todas as pessoas que podem ser manipuladas por esse conceito, as crianças são de longe as mais impressionáveis e acreditarão em qualquer coisa que seus pais lhes digam. E sim, embora as tendências possam mudar ao longo do tempo à medida que as pessoas envelhecem e começam a pensar por si mesmas, ainda geralmente nunca é o suficiente para derrubar o status quo estabelecido no início. É semelhante ao que acontece nos países de maioria cristã, onde a geração seguinte sempre tem um viés esmagador para se tornar cristã, enquanto nos países islâmicos acontece o mesmo, mas com a religião deles. E embora, uma vez que uma geração atinge a idade adulta, alguns indivíduos começam a pensar por si mesmos e alguns se convertem a diferentes modos de vida ou não seguem nenhuma religião, isso ainda não é suficiente para fazer qualquer mudança significativa na maneira como a maioria pensava desde o ponto inicial. De qualquer forma, o mesmo está acontecendo com os ensinamentos de nossos pais sobre namoro e atração por mulheres. Quando uma geração de filhos é criada, ela começa com 100% deles sendo blue pills. Então, à medida que alguns rapazes descobrem outras formas de pensar em sua adolescência e início dos 20 anos, as ideologias rivais começam a ganhar tração, o que corrói a popularidade do status quo. No entanto, isso ainda não é suficiente para derrubar completamente e superar a ideologia padrão. Muitos caras não mudam desde que eram mais jovens e isso pode ser porque tiveram sorte com boa genética e conseguiram um relacionamento cedo, os chads blue-pilled, ou são normais que estão em negação, presos em seus caminhos. Então, são apenas os caras que tiveram que aprender a namorar da maneira difícil, que aceitam verdades duras e se desconectam da pílula azul. Isso leva ao meu próximo ponto sobre por que tantos caras são blue pills. Razão 3. A gadice dos homens pelas mulheres. Isso acontece porque os homens pensam que, de todas as pessoas para pedir conselhos sobre namoro, as mais óbvias seriam as próprias mulheres. Afinal, mulheres deveriam saber o que as atrai, então, qual melhor fonte primária de informação poderia existir do que aquelas que supostamente sabem mais? Infelizmente, tudo o que acabei de dizer, embora soe ótimo em teoria, nunca funciona na prática, e isso é devido à simples razão de que mulheres mentem. Vou explicar isso em um segundo, mas quero garantir que não estou difamando ou sendo duro com as mulheres, estou simplesmente dizendo a verdade baseada na experiência. É um fato, foi apenas no mês passado, quando lancei meu vídeo de entrevista com garotas da universidade, essa interação com essa garota provou ser a evidência perfeita disso. Ela afirmou que este cara, Austin Dana, era um 8 de 10 e era o tipo dela. No entanto, quando perguntada se ela namoraria com ele ou não, ela respondeu friend zone. Como isso pode ficar mais confuso? E ela não foi a única que fez esse tipo de comentário que soou como contradição. Se você assistiu ao vídeo, teria visto que a maioria das respostas pareceu causar mais conflito do que resolver, mostrando que não vale a pena, como homem, perguntar às mulheres o que elas acham atraente. Agora, como prometido, existem explicações para por que isso acontece. Talvez os dois maiores fatores em jogo sejam 1. Sinalização de virtude, 2. Ignorância. A sinalização de virtude é a ideia de que mulheres mentem de propósito, elas não dirão a um homem a verdade sobre algo para poupar seus sentimentos. Falando evolutivamente, a teoria é que se uma mulher diz a um homem uma verdade dura, isso tem o potencial de perturbar suas emoções, e a partir daí, ele pode reagir de forma violenta ou agressiva. Levando em conta que geralmente há mais risco físico para mulheres, que não podem se defender tão bem quanto os homens, elas desenvolveram essa estratégia defensiva de soar bondosas e sinceras na presença de homens, o que faria com que os homens permanecessem calmos. A segunda razão pela qual mulheres não dizem a verdade é por causa da ignorância ou mentira por acidente. Pode surpreender, mas na mente das mulheres, muitas vezes há uma grande diferença entre o que elas pensam que querem e o que realmente querem.
O melhor exemplo que posso pensar para isso é quando mulheres dizem que querem um homem com corpo de pai. Quando mulheres dizem isso, eu adivinharia que estão imaginando um homem que tem uma quantidade alta de músculo e um nível médio de gordura. No entanto, isso não é o que os homens pensam quando ouvem as palavras corpo de pai. Na realidade, esse homem tem um físico que ainda o coloca nos 10 a 20% superiores, e a maioria dos homens pensaria que um verdadeiro corpo de pai parece algo completamente diferente. Para ser claro, há uma discrepância entre a impressão das mulheres sobre corpo de pai e a impressão dos homens sobre corpo de pai. Então, com base nisso, você pode ver onde surge a confusão porque muitas mulheres dizem querer uma coisa, mas na prática, quando confrontadas com exemplos reais dessa coisa, percebem que querem algo completamente diferente. De qualquer forma, isso me leva ao meu quarto e último ponto, o porquê de haver um número extremamente alto de homens blue pills, a cultura do cancelamento. Esta é provavelmente a razão mais infeliz desta lista, porque muitos caras que conseguiram mudar suas crenças o fizeram assistindo a vídeos como o meu ou de outros criadores na esfera masculina. No entanto, parece cada vez mais, no clima online de hoje, que as grandes empresas que gerenciam as plataformas estão nos tornando cada vez menos bem-vindos. Pergunte a qualquer criador dentro deste espaço com mais de 100 mil inscritos e eu garanto que eles experimentaram pelo menos algum grau de censura no último ano. Eu mesmo, apenas no mês passado, recebi uma restrição de idade em um vídeo. Sei que Jack Demo lutou por muito tempo para ter vídeos desmonetizados e às vezes completamente removidos. Sei que Hansa teve seu servidor Discord restringido e vários vídeos marcados como inapropriados. E o maior influenciador de todos, como vocês sabem, há 6 meses foi excluído de todas as plataformas, e até agora, está atrás das grades até segunda ordem. Além disso, mesmo para os sortudos que não tiveram que lidar com essas restrições diretas, há acusações generalizadas de que as grandes plataformas estão regularmente suprimindo canais por meio de shadow banning. Não vou comentar se acredito ou não nessas acusações, mas os argumentos que as pessoas trazem dizem que elas estavam inscritas em um canal e assistiam a cada vídeo, mas quando um vídeo novo é lançado, elas ou não recebem uma notificação ou ele não aparece em suas recomendações. E quando você procura certos termos de pesquisa, os primeiros vídeos que aparecem são contra o movimento e tentam dissuadir as pessoas de seguir a ideologia. Por último, as pessoas dizem que às vezes deixam comentários em vídeos que são imediatamente removidos pelo algoritmo. Se isso é prova de que as plataformas têm um sistema de shadow banning contra comentários, não seria surpreendente se elas tivessem um sistema semelhante contra criadores. De qualquer forma, é isso por hoje. Se você gostou do vídeo de hoje, certifique-se de pressionar o botão de curtir na saída e deixe quaisquer pensamentos que você tenha nos comentários abaixo, pois tudo isso ajuda o algoritmo do YouTube.